Então a gente chegou a falar de testes no passado e hoje a gente vai usar algumas bibliotecas. Quer dizer, na verdade a gente vai usar duas bibliotecas, a Mocha e a Chai, tá? Então, né, o chá e o Mocha, né, tem... Não sei porque o nome tem alguma coisa a ver com a ideia de que você fica tranquilo, né? Quando você está lá tomando um chazinho ou quando você está lá tomando café, você está tranquilo porque está tudo funcionando. Acho que é um pouco essa ideia de testar. Você pode ficar tranquilo que o seu sistema está funcionando porque você tem testes. Então, eu vou criar do zero aqui uma estrutura uma estrutura básica de como seria. Não é assim, não tem uma regra essa estrutura, é só uma sugestão de estrutura. Basicamente, o que você vai ter? Você vai ter as suas classes, os seus arquivos .js que você já tem no seu projeto. E você vai ter arquivos .js que vão ser os seus testes. Você vai separar. Um arquivo vai ser só o que você já faz normalmente, e outro arquivo vão ter os testes testando aquele outro arquivo, né? Então, normalmente um arquivo JS tem um arquivo que a gente chama de spec associado a esse JS. Né? E esse spec testa, supostamente, tudo que tem dentro desse JS original. Certo? Então, eu vou criar aqui uma estrutura. Eu chamei de TDD, mas eu vou criar uma outra estrutura aqui. Então, eu vou criar um diretório vazio. E por que TDD? Porque você pode desenvolver o seu código todo e depois criar os testes. Mas o que a gente quer, na verdade, é fazer um sistema onde eu crio os testes antes de fazer o meu sistema. Nossa, mas como é que eu vou fazer um teste se nem tem o sistema ainda? Dá para testar. Vai falhar o teste, não vai funcionar o teste, porque o sistema não existe. Então, o fato de você já pensar no teste tem duas vantagens. Um deles é que você só vai fazer código para aquilo que você tem teste. Então, a ideia é, você faz um teste, aí você faz o seu teste funcionar. E aí você faz outro teste, e aí faz o seu outro teste funcionar. E no final, quando todos os seus testes estão passando, o seu sistema está pronto. Então, é o que a gente chama de TDD, Test Driven Development. Você desenvolve orientado pelos testes, em vez de desenvolve simplesmente pensando só no código. É um jeito um pouco diferente de trabalhar, mas ele é muito rico porque justamente você acaba, no final está tudo pronto e tudo testado. Né? Então você não precisa testar de novo porque os testes foram feitos antes de você fazer o sistema. E eu vou mostrar para vocês o início disso, né? O comecinho dessa estrutura, e aí a partir dela que vocês vão criar outras coisas. Vou aumentar aqui, então. Então, eu vou criar aqui um diretório vazio, sei lá, que eu vou chamar de TDD2, porque eu já tenho um TDD2. E aí, eu vou criar um arquivo. Então, hoje, o que a gente vai testar? Eu vou criar um sistema, ou uma biblioteca, que sabe fazer batalhas entre pokémons. Certo? Então a ideia é, eu tenho um sistema que eu dou o nome de 2 pokémons e o sistema me diz qual é o pokémon que vai ganhar a batalha. Certo? Então, eu vou criar esse sistema do zero, e ele na verdade assim, vai ser uma versão bem simplificada disso, mas a ideia aqui é o seguinte, eu vou criar o arquivo JS, que seria o arquivo... Então primeiro eu vou dar um npm init, né, que a gente... acho que vocês já chegaram a ver isso aqui, né, npm init para eu ter o projeto aqui, vazio, né, sem nada. npm init, enter, pronto, tá aqui, ó, ele criou um package JSON, que tá vazio, já tem o nome do meu projeto, da minha biblioteca é TDD2, mas poderia ser qualquer coisa. Na verdade, eu vou até voltar aqui, vamos fazer o seguinte, vou criar Pokémon, né, já que o nome do projeto é Pokémon, então vou chegar no Pokémon, vou npm init, e aí o nome do projeto é Pokémon, enter, pronto, foi. E agora eu tenho um package JSON. Aí eu vou instalar duas bibliotecas. O npm install mocha, certo? Que é a biblioteca de testes. E o npm install chai, que é um auxiliar à biblioteca de testes. Eu já vou explicar o que o chai faz. Certo? Beleza, então agora eu vou abrir aqui no meu VS Code essa estrutura.
E eu tenho aqui, o que eu tenho? Não tenho nada. Só tem esses JSONs aqui, todas essas coisas que o NPM fez para mim automaticamente, não tem nenhum arquivo. Agora eu vou criar o meu sistema. Então eu vou criar primeiro o meu teste, que eu vou chamar de... vou criar o arquivo aqui vazio, Pokémon. Aliás, para criar os testes, eu vou criar um diretório onde eu vou colocar todas, uma pasta, né? Um diretório, uma pasta, onde eu vou colocar todos os testes nessa pasta, só por uma questão de organização. Tá? Vou deixar separado os arquivos de teste dos arquivos do sistema. Então eu vou criar aqui uma pasta chamada teste, e eu vou criar uma outra pasta que eu vou chamar de lib. Tá, tudo isso é convenção. Você não precisa fazer desse jeito, tá? É só uma sugestão. Você poderia chamar a pasta teste de meus testes e a pasta com seus arquivos JS de meu source, o que você quiser, tá? Mas eu convencionei que eu vou chamar tudo que tiver dentro da pasta teste vão ser os testes, e tudo que tiver dentro da pasta lib vão ser os JavaScripts com a implementação da minha biblioteca ou do meu sistema ou o que quer que seja. E aí eu vou criar na pasta teste um arquivo chamado pokemon.spec.js. Então, só uma convenção também. Todos os arquivos de testes, ele tem que ter esse nome. Qualquer coisa, .spec.js. Tá? Isso sim tem que ser desse jeito. O nome do arquivo não importa, mas a extensão tem que ser .spec.js. Porque o Mocha, o que ele vai fazer? Ele vai olhar todos os arquivos .spec.js e vai rodar os testes em cima desses arquivos. Então eu criei aqui o arquivo, certo? E aí o meu arquivo de teste, ele ficou uma coisa assim, aqui, ele está aqui e está vazio, certo? E aí eu vou precisar fazer um require aqui, require, na verdade eu não vou precisar fazer nada, deixa eu ver aqui, peraí, vou pegar uma colinha aqui, tá. Então, na verdade, assim, eu vou criar um teste. Como é que eu crio um teste? Os meus testes vão estar organizados numa estrutura onde eu posso, assim... Imagina que você tem uma biblioteca que tem 5 funções. Né? Então eu quero saber, por exemplo, batalha entre 2 pokémons. É uma função. Aí eu quero saber informações sobre um pokémon. É uma outra função. Eu quero saber... sei lá... localidade dos pokémons, onde os pokémons estão, é uma outra função. Cada função, ela vai vai ter a sua própria suíte de testes, seu próprio grupo de testes, né? Então, em vez de colocar um teste embaixo do outro, ficar tipo um linguição, lembra do nosso linguição? Em vez de ficar um linguição de testes, a gente organiza os testes em partes, né? Que a gente chama de descritores. Né? E o jeito de fazer isso em JavaScript é o seguinte, é o describe, e aí você cria a estrutura assim, tipo, describe, o que eu quero, qual que é a hierarquia? A hierarquia mais externa possível é a minha biblioteca. Então esse describe está testando a minha biblioteca, então eu vou chamar de Pokémon lib, certo? E aí você bota um parâmetro que é essa string, e aí você coloca uma função. E aí aqui dentro, você vai criar uma outra hierarquia. Então, por exemplo, describe a função Pokémon Battle, certo? Que é a batalha de Pokémons. Então, na biblioteca de Pokémons, eu vou fazer os testes da parte de batalha de Pokémon. E aí, de novo, abro aqui e abro mais uma estrutura. Então, vai criando uma hierarquia. E aí, dentro do Pokémon Battle, eu crio vários casos de teste. Eu quero fazer, por exemplo, o teste E aí você usa o it. Então, cada teste, ele é um it, né? Porque isso é, sei lá, razões históricas, mas ele é um it. E aí você diz o que você está testando. Então, no caso aqui, por exemplo... deixa eu pensar. Sei lá, Magikarp wins over... Vou escrever em português, vai. Magikarp ganha do Camerupt.
né? Porque o Magikarp é um tipo água, o Camerupt tipo fogo. Então, aí eu coloco isso aqui. E aí aqui dentro eu faço o teste que eu vou testar. Então, como é que eu faço o teste? Eu crio uma expectativa. Quer dizer, qual que é a expectativa? A expectativa é que... Então é um expect. Deixa eu só fazer... eu vou fazer uma colinha aqui, tá? Eu sempre esqueço aqui. Então, eu espero que a batalha de Pokémon entre o Magikarp e o Camerupt seja igual ao Magikarp. Então, o que eu estou escrevendo aqui? Estou dizendo, quando eu chamar a função Pokémon Battle na minha biblioteca de Pokémons, ela tem que me retornar Magikarp. Certo? Parece bem confuso, um monte de coisa, mas no fim é só a organização do negócio. Então eu vou recapitular. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma estrutura para eu separar os pedaços, né? Então eu tenho um pedaço aqui, eu tenho os testes da minha biblioteca de Pokémon. Se eu fosse ter uma outra biblioteca, eu ia criar um outro describe aqui, de, sei lá, outra lib. E aí eu colocaria aqui os testes da outra lib. E aí estaria os testes da outra lib. Aí dentro dos testes da outra lib, eu teria um outro describe que seria função 1 da lib. E aí aqui teriam os casos it, e aí teste 1, né? It teste 2, e aí aqui dentro eu teria essa estrutura aqui onde eu espero alguma coisa. Expect, sei lá, 1 to equal 1. Tá, ou seja, eu espero que 1 seja igual a 1. No caso, esse teste vai passar. Né? Ou esse teste aqui, por exemplo, eu espero que o 2 to equal 2. Né? Na verdade, vai falhar esse teste, porque ele está errado, mas só para mostrar que os testes podem tanto passar quanto falhar. Opa, faltou uma vírgula aqui. E aí, como é que eu rodo os testes? Eu venho aqui na minha linha de comando e simplesmente escrevo mocha. E aí, ele falhou porque ele disse que o expect is not defined. Por que o expect is not defined? Porque eu não importei o mocha, ou desculpa, o chai. O expect é uma coisa do chai. Então, como é que eu faço o expect aparecer? Eu faço essas duas colinhas aqui. Então, eu importo o chai, dando require. Então, eu vou falar, ó, se eu não coloco nada disso, ele não sabe onde é que está o expect. Apareceu ali uma função que não sei de onde vem. Então, só preciso definir ela. Ela é a função expect que está definida nessa biblioteca chamada chai. Esse é um dos jeitos de fazer o expect ficar visível aqui. E aí eu rodo os testes. E aí, ó, eu tenho um teste passando e 2 falhando. Tá? Esses aqui de baixo eu fiz só para mostrar que é só uma estrutura, né? Eu não estou fazendo outra lib, estou fazendo aqui, ó. Os meus testes no fundo são esse aqui. Então eu só tenho um teste. Vou apagar isso aqui. E esse teste está testando que o Magikarp ganha do Camerupt. Então vocês viram, eu escrevi código. Eu não escrevi uma linha de código do meu sistema, mas eu já tenho um teste. Então quando eu fizer o meu sistema, se o meu sistema conseguir responder certo na batalha entre o Magikarp e o Camerupt, pelo menos para esse tanto de teste, o sistema já está funcionando. Então, eu vou rodar de novo aqui os testes. Vou escrever mocha, e aí ele falou, ó, e aí ele coloca aqui, na biblioteca de Pokémon, no Pokémon Battle, tem um teste vermelhinho, Magikarp ganha de Camerupt. Por quê? Aí ele dá aqui embaixo o erro, Pokémon is not defined. Por que Pokémon is not defined? Porque, de fato, Pokémon is not defined. Eu não criei código. Esse Pokémon aqui, estou chamando um Pokémon que não existe ainda. Certo? Então, de fato, o teste vai falhar. Como é que eu faço para ele não falhar? Eu venho aqui e
importo, do mesmo jeito que eu fiz um require pro chai, eu vou fazer a colinha do Pokémon. Então eu vou criar aqui o Pokémon, na verdade eu vou fazer assim com P maiúsculo. Então eu vou fazer um require no arquivo Pokémon, que ele nem existe ainda, eu preciso criar ele. Que ele está na biblioteca, ele está no diretório lib. Então é ..lib, né? O caminho aqui, ele tem a ver com o caminho de onde esse arquivo está. Então esse arquivo aqui, ele está em teste. Então eu preciso voltar um nível para trás, por isso esses 2 pontos, voltei para a raiz. Aí eu tenho que entrar no lib, e aí dentro do lib eu vou ter o tal do Pokémon.js. Tá, que nesse momento não tem nada, certo? E aí agora eu vou rodar o teste. Agora ele está dizendo que o Pokémon então já existe. Mas agora não tem o tal do Pokémon Battle, porque eu não criei a função. Então você vê que o erro antes era Pokémon não está definido. Agora Pokémon já está definido. Só que eu não tenho a função Pokémon Battle. Então eu vou criar a função Pokémon Battle. Function Pokémon Battle. Criei a função, salvei. Vou rodar o teste de novo. Não, na verdade eu tenho que dar um export aqui, peraí. O jeito certo de fazer isso aqui, também vou pegar uma outra colinha aqui, rapidinho, que eu sou bem ruim de lembrar tudo de cabeça. Tem que dar um export aqui, desculpa. Esse é o jeito que eu tenho que fazer. Eu tenho que criar a função, e aí depois eu tenho que colocar no meu arquivo module.exports, o nome da função que eu estou exportando, e a função que eu estou exportando, que tem o mesmo nome. Tá. Pronto, agora eu já tenho a função Pokémon Battle. E aí eu chamo de novo. Agora ele deu um outro erro. Então isso que eu estou fazendo é TDD. Eu comecei com nada. Aí eu comecei criando a minha estrutura de testes. Estou recapitulando aqui. Criei um spec só com os testes. Aí os testes falharam, por quê? Porque eu não tinha a biblioteca do chai. Tá bom, então eu vou colocar a biblioteca do chai. Aí os testes falharam porque ele não achou a biblioteca Pokémon. Não achou o arquivo Pokémon. Ou não estava definido a variável Pokémon. Então eu dei um require no arquivo que seria o arquivo onde estão a implementação mesmo da minha biblioteca. E aí esse é o jeito que o JavaScript entende. Na hora que eu dou o exports, então tudo que tiver em exports vai estar disponível nesse objeto como uma função. E aí funcionou. E aí agora ele deu o erro dizendo: eu esperava que undefined seja igual a Magikarp. Então, ele esperava, na verdade, peraí. Ele esperava que undefined, ele fala assim, ó, eu esperava que undefined fosse igual a Magikarp. O que quer dizer isso? Quer dizer que isso aqui está me retornando undefined. Né? Ele está dizendo aqui, ó. Só que undefined não é igual a Magikarp. Né? Ou seja, deveria estar retornando Magikarp, mas está retornando undefined. E por isso ele dá erro. Então, se eu retornar Magikarp na minha função e rodar o teste de novo, ele passou. Então pronto, eu já tenho uma biblioteca que já está testada e que já funciona para uma batalha entre o Camerupt e o Magikarp. Certo? Perguntas? Perguntas? Como é que a gente faz para automatizar os testes? Por exemplo, se eu jogo qualquer Pokémon lá, o Pokémon que tiver mais estamina ganha. Aí eu vou conseguir essa minha função naquele record X. Como é que eu automatizo o teste também nesse sentido? Você vai criando vários testes. Então você sabe que quando o Pokémon tem mais estamina, ele vai ganhar, vamos supor. Então você vai criar um teste onde você vai criar um Pokémon
Você vai criar outro Pokémon, você vai passar os dois Pokémons como um parâmetro da sua função, e você sabe qual que ganha. Então você vai falar, eu espero que quem ganha é esse fulano. Então assim você implementa o seu teste. Aí dentro da função, você vai implementar. Se a estamina desse for maior do que o desse, então retorne o que tem mais estamina. E aí vai bater uma coisa com a outra e o teste vai passar. Então eu vou criar, óbvio que agora eu tenho uma biblioteca que ela é ótima, mas ela só funciona para uma batalha. Qualquer outra batalha ela vai falhar, né? Então eu vou criar um novo teste. Então o primeiro teste está funcionando, mas não quer dizer que tudo está funcionando. Quer dizer que só funcionou para esse caso. Então uma coisa que a gente tem que entender é que assim, os testes não garantem que tudo está funcionando. Os testes garantem que o que você testou está funcionando. Certo? E aí a gente vai aprendendo a entender quando que eu já testei tudo que seria possível da minha função. Certo? Então eu vou pegar um outro caso aqui. Por exemplo, né? Vamos lá. Pikachu ganha de Eevee. Certo? Eevee, né? Assim, Eevee. Assim, né? No começo e no final, desculpa. É um palíndromo, né? Então eu vou agora fazer a mesma coisa. Até copiei e colei. Então é Pikachu e o Eevee. E aí, quem que ganha? Quem que ganha? Pikachu. Por quê? Porque o Eevee é um Pokémon normal e o Pikachu é um Pokémon elétrico. Óbvio, né? Então eu vou rodar o meu teste. E aí, ó, um passou e o outro falhou. Porque ele esperava que Magikarp, ele diz, a mensagem de erro ela nem é tão, vamos dizer assim, informativa, né, na verdade. Ele esperava que o Magikarp fosse igual ao Pikachu, mas o Magikarp não é igual ao Pikachu. Ou seja, ele está querendo dizer que isso aqui deveria retornar Pikachu e retornou Magikarp. Claro que retornou Magikarp, porque minha função, qualquer coisa que eu passar, retorna Magikarp, né? Certo? Então tá. Então agora eu vou mexer na minha função. E aí agora eu preciso, na verdade, incluir os parâmetros, porque vocês viram que eu criei uma função que nem parâmetro tem. Então ele nem tá sabendo, nem tá recebendo os Pokémons como parâmetro. Ele estava retornando uma coisa fixa, mas agora eu vou precisar passar o Pokémon 1 e o Pokémon 2. Certo? Então, o Pokémon, agora eu vou ter que fazer assim, bom, se o Pokémon 1 for igual ao Magikarp, então retorna Magikarp. Se não, retorna Pikachu. Pronto. Olha lá, agora eu já tenho dois casos funcionando. Então ele está testando só o caso de que o primeiro Pokémon, né? O primeiro Pokémon, quando ele é Magikarp, ele retornou Magikarp. Se não, ele retornou Pikachu. E como o segundo teste era Pikachu, passou. Dei sorte. Certo? Então eu vou pensar em mais um teste que quebre o meu código. A ideia é sempre essa. Você faz um teste, você faz o seu teste passar, e agora você pensa num outro teste que vai quebrar o seu código. Ou seja, você está pensando numa outra situação que o seu código não está prevendo. E assim você vai evoluindo o seu código para testar todas as possibilidades. Então, por exemplo, agora eu vou fazer uma gambiarra. Eu vou fazer assim, Magikarp. Eu vou fazer assim, eu vou chamar de Camerupt perde do Magikarp. E aí eu vou só inverter os parâmetros aqui, tá? Porque supostamente, né, se eu passar dois Pokémons, não importa a ordem que eu passe, o resultado é sempre o mesmo. Certo? Independente do Camerupt ser o primeiro ou ser o segundo, o Magikarp ganha. Então eu vou rodar de novo, e aí ele retornou Pikachu. Mas não era Pikachu, era Magikarp. Certo? E aí agora eu preciso melhorar meu código.
E assim por diante eu vou melhorando meu código. Então como é que eu faço aqui? Bom, então eu vou fazer assim. Tem que ser um pouco mais sofisticado, né? Se o Pokémon 1 for o Magikarp ou o Pokémon 2 for o Magikarp, tanto faz, tanto o Pokémon 1 quanto o Pokémon 2. Se um dos dois for o Magikarp, aí eu retorno o Magikarp, né? Se não, aí eu posso, né, retornar o Pikachu. Certo? Salvei. Vamos ver se funcionou. Pronto, agora o meu sistema já tem 3 coisas funcionando. Essa é a dinâmica. É óbvio que foi um exemplo bem simples que eu passei para vocês, porque assim, eu estou passando como valor uma string, né? Eu não estou passando nem o objeto que teria todos os atributos do Pokémon, né? Estamina, o tipo dele, etc, etc. Foram alguns. É uma biblioteca bem simplesinha que ela recebe só o nome mesmo do Pokémon e retorna a regra de quem ganha de quem. Então, o que mais? Vou criar mais um teste aqui. Dei uma ideia aí. Falem aí, uma nova batalha. Bulbasauro ganha de Onix. Ganha porque o Bulbasauro é tipo planta e o Onix é do tipo pedra. Óbvio. Então, Bulbasauro com Onix. E aí, Bulbasauro. Certo? Vou rodar o meu teste. Aí você fala assim, nossa, mas então quer dizer que você tem que fazer um monte de if, vai ficar um negócio tipo monstruoso, né? Óbvio que não, né? Num sistema. É porque aí a gente não tem dados. Eu teria que ter os dados, eu teria que saber teria que ter em algum lugar os dados de quem ganha de quem, né? Então, sei lá, uma hierarquia onde, né, se é do tipo fogo ganha do tipo, sei lá, planta. E assim por diante. Aí eu veria o tipo. Se o tipo é fogo, então retorna o que é do tipo fogo. Mas se os dois são fogo, então vê qual que tem mais estamina. Então aí você ia implementando as diferentes regras até você chegar na sua biblioteca e o ideal é que você fizesse testes para... Então o teste seria ir no objeto, no JSON, conferir se qual é o tipo, por exemplo, a estamina, o tipo do Pokémon, essas coisas, e a partir disso ele ia verificar quem ganha. É isso. Então, o teste, isso é a implementação. O teste é simplesmente você já diz o caso e você sabe quem ganha porque você sabe, né? Se eu quiser testar, vou fazer um outro teste aqui que não tem nada a ver, então eu vou até criar uma outra estrutura aqui, tá? Vamos supor que a minha biblioteca de Pokémons tivesse uma outra função que chama soma estaminas, certo? Que ela simplesmente recebe 2 estaminas e soma, certo? Então, eu vou dizer aqui, soma 1 com 4, certo? E aí eu venho aqui e eu espero que o Pokémon ponto soma ou stamina sum, vou chamar assim, vai, 1,4 to equal 5, certo? Então eu criei uma outra função na minha biblioteca chamado stamina sum, que é uma função que recebe 2 parâmetros, 1 e 4, e ela retorna a soma dessa estamina, certo? Vou rodar os testes. Deixa eu apagar esse teste por enquanto. Tem um jeito acho que tem um jeito de você falar pending aqui, acho que é pending. Nunca lembro como que é, acho que é pending. Acho que é assim, deixa eu ver. Não é. Eu sei que tem um jeito de você marcar que esse teste ainda não está pronto, mas eu comentei ele. Então, ó,
ele diz, ó, stamina sum não é uma função, ela não existe ainda. Porque ela realmente não existe. Como é que eu faço para ela existir? Eu vou lá na biblioteca e crio a função stamina sum, que recebe, sei lá, número 1, número 2, certo? Eu não vou nem implementar ela ainda, só vou criar a função. Vou salvar e vou colocar aqui sports stamina sum igual a stamina sum, tá? E aí agora ele está retornando undefined, quando na verdade deveria ser 5, tá? Então eu vou fazer return 5. Pronto. Rodei, a minha stamina sum funciona. Tá bom? Então eu vou criar agora um outro caso. Soma, sei lá, 7 com 9. Então se eu somar 7 com 9, tem que ser 16. E aí eu vou rodar o teste. Falhou, porque ele retornou 5. Então eu vou lá implementar. If num1 igual a 7, return 16. Rodei, funcionou. Pronto, tá vendo? Não quer dizer que eu fiz todos os casos, eu fiz para esses 2 casos. Na verdade, tá muito ruim minha biblioteca, mas obviamente eu vou perceber que eu não tenho que implementar desse jeito aqui, né? O jeito ideal de implementar seria simplesmente retornar a soma, né? Return num1 mais num2. Essa seria a implementação final da minha função soma estaminas. Ah, mas existe uma regra específica que quando uma das estaminas é 7, então ela não sei lá, quando uma das estaminas é 13, ah não, 13 é um número mágico, então não soma. Ela subtrai. Vamos supor que existisse essa regra. Então se eu somar 13 com 20, eu esperava que o resultado 13 com 20, não esperava que os resultados fosse 33. O resultado é 7. Por quê? Porque o soma estamina tem essa propriedade. Se uma das estaminas é 13, ele tem que retornar a diferença e não a soma, né? Então, tudo bem. Eu vou lá no meu código, então eu vejo if num1 igual a 13, return num2 menos num1. Se não, retorna. E aí eu rodo o teste. Na verdade eu fiz uma coisa errada, né? Eu nem rodei meu teste e eu já implementei. O certo seria ter rodado, visto ele falhando, aí falhou, aí eu vou lá e arrumo, e agora está funcionando. E eu poderia talvez separar, né, os casos para organizar melhor. Eu poderia colocar assim, describe casos normais. E aí eu tenho aqui os casos normais. Vou colocar todos os casos normais aqui dentro. E aí aqui eu colocaria os casos especiais. E aí eu tenho o caso especial aqui, que é esse caso aqui. Vocês veem que, assim, a estrutura é sempre a mesma. Eu estou organizando os meus testes, então eu começo com um teste, começo com outro, falo assim, putz, tá, já está tudo um linguição. Vamos refatorar. Lembra? Refatora. Organiza. Pega tudo que estava, né? E agora eu tenho toda a estrutura dos testes dos casos normais e tenho a estrutura dos casos especiais. E todos esses dentro das somas de estaminas. E todos esses dentro da biblioteca de pokémons. Então agora eu tenho essa hierarquia. Eu tenho os testes da biblioteca. Aí dentro dos testes da biblioteca eu tenho os testes da batalha e os testes da soma de estamina. Aí dentro dos testes da soma de estamina eu tenho os casos normais e os casos especiais. E aí eu tenho efetivamente os testes. Certo? Então, vamos lá. Agora é com vocês. Vamos fazer uma função, vamos fazer uma bibliotequinha.
Todo mundo aqui. Bem simples. Vocês precisam fazer só essa bibliotequinha funcionar. Eu vou deixar esse arquivo aqui aberto como uma referência. Esses dois aqui, vou deixar até... Como que eu vou fazer assim? Ó, vou deixar assim, ó, um do lado do outrinho, bonitinho. Vou parar de gravar aqui. Tchau, pessoal!